O grande livro do Ho'oponopono. Ho'oponopono, segundo capítulo. O mundo psíquico é a realidade quântica. Luke Baldwin. As memórias erradas explicadas pela PNL. Não tenha medo de andar devagar, tenha medo apenas de parar. Provérbio chinês. Em palestras de apresentação do Ho'oponopono, com frequência ouvimos dizer que se trata de uma técnica para permitir apagar as memórias erradas, pois elas são responsáveis por situações desagradáveis encontradas no cotidiano. Assim, o Ho'oponopono a libera dos fardos que você carregava nos ombros. Muitas vezes nem se dá conta disso, e que freavam seus impulsos e perturbavam o seu raciocínio. No entanto, essas palestras nunca explicam o que são as famosas memórias erradas. Todavia, parece importante ter conhecimento das origens delas, no intuito de entender bem o seu mecanismo de ação, mas também compreender por que é tão importante apagá-las. A programação neurolinguística, mais conhecida pela sigla PNL, permite entender as origens dessas memórias perturbadoras. A PNL explica que todas as suas posições na vida, suas decisões e suas escolhas estão diretamente ligadas aos seus valores e às suas crenças. Se, por exemplo, sucesso social for importante para você, é claro que as decisões que você toma não serão idênticas às de uma pessoa para quem a vontade de agradar e ser amada pelos outros não é primordial. Assim como todo mundo, você carrega valores e crenças que são para si regras de vidas essenciais. A maioria provém dos seus pais e da sua tenra infância. Porém, eles podem ser modificados, transformados, apagados ou alterados ao longo da sua vida, de acordo com suas experiências e encontros. Esses valores e crenças se tornam, para você, coisas evidentes, tais como o céu é azul ou a grama é verde. Entretanto, eles são totalmente subjetivos e diferem, dependendo das pessoas. Estão tão arraigados dentro de si mesmo que você nem tem mais consciência do caráter subjetivo deles. Enquanto, a princípio, seus valores e crenças eram apenas postulados, eles pouco a pouco se tornaram elementos fundamentais aos seus olhos e atualmente comandam a sua vida. São, por exemplo, o cumprimento da palavra dada, a honestidade, o sucesso social, a gentileza, a busca de poder, a família, o trabalho, a necessidade de dinheiro, o poder, a busca de reconhecimento, etc. Todos esses postulados se tornaram, pouco a pouco, mecanismos fundamentais, automáticos, muitas vezes inconscientes, e constitui grande parte das suas memórias. Dentre estas últimas, algumas podem ser falsas, limitadoras e até mesmo enganosas. São as memórias erradas, que culminam em decisões insensatas e comportamentos aberrantes. Tudo isso porque a sua visão do mundo é distorcida por um filtro feito de crenças ou valores irracionais. Por exemplo, se você considerar que o mundo é maldoso com você e deseja a sua destruição, terá muita dificuldade em sair de casa e assistir a espetáculos, viajar ou simplesmente sair para encontrar outros. O que você há de concordar atrapalhará muito as suas ocupações cotidianas, mas também a sua evolução pessoal. A essas crenças e valores enganosos acrescentam-se os medos, que também limitam imensamente as suas atividades e escolhas na vida. Esses três elementos dão origem à maioria das suas memórias erradas. Vejamos agora com mais detalhes do que se trata. Os medos provêm principalmente dos medos sentidos pelos pais ou entes queridos, família, amigos, professores, que os transmitem aos filhos.
muitas vezes de forma inconsciente, e até mesmo pensando ao contrário, que os estão preservando de tais temores. Assim, eles transmitem aos descendentes a sua visão do mundo e dos acontecimentos. Porém, não tem medo. Todos os pais, não tenha medo, todos os pais, mesmo os pais mais atentos, produzem este efeito. Por exemplo, o simples fato de dizer a uma criança para tranquilizá-la: não precisa ter medo da tempestade. Programa nela o medo de tempestade. Ninguém diz: não precisa ter medo da maçã, ou não tenha medo da nuvem no céu. A simples frase, não precisa ter medo de, imediatamente faz a criança entender que naquela situação há razões de ter medo. Enquanto a mãe ou o pai pensava, ao contrário, está afastando-a deste pensamento. Entretanto, isso também pode se dar de maneira mais sutil e não passar pela linguagem oral. O não verbal também é muito bem percebido pelas crianças. Elas sentem perfeitamente os medos que os pais experimentam só de verem as atitudes deles. Como, por exemplo, a fobia de multidão em centros comerciais. Sem sequer expressá-los para as crianças, elas registram esses temores e os sentem por conta própria. Os medos também se constituem ao longo da vida, de acordo com as situações vivenciadas. Acidentes, lutos, demissões, separações e agressões são, todas elas, situações que podem fragilizar uma pessoa e ser fonte de medos ulteriores. Medo de acidente de carro, medo de perder o filho, medo de ser demitido, medo do cônjuge largá-la, etc. Os medos bloqueiam a vida das pessoas e as impedem de se realizar. Os valores também interferem diretamente na direção e organização da sua vida. Todo mundo possui entre 5 e 10 valores. Eles constituem as bases sobre as quais você leva a sua vida. O inconveniente é que alguns deles podem ser limitadores ou inadequados, bloqueando a sua evolução, como, por exemplo, uma doutrina rígida demais ou deformando a sua realidade, como, por exemplo, ser sempre bonzinho. Foi assim que uma moça havia sido programada durante a infância com esse valor. Sua mãe sempre lhe dizia: "Ah, Silvia, se você fosse boazinha, iria comprar pão lá na padaria." Ou: "Venha cá, Silvia, seja boazinha e vá buscar os meus óculos, que eu esqueci na sala de jantar." Essas pequenas frases, repetidas cotidianamente, criaram na cabeça da jovem uma regra de ouro: ser sempre boazinha com todo mundo. Isso lhe causou muitos transtornos na sua vida amorosa, bem como na sua vida de mulher, pois ela não sabia dizer não. Sua permanente gentileza chegou a levá-la a se casar com 3 homens, por quem, no entanto, ela não sentia nenhum ardor amoroso em especial. Mas ela nunca havia ousado lhe dizer não, o que a conduziu a 3 divórcios sucessivos, seguidos de uma dolorosa vida solitária. Até o dia em que ela entendeu que todas aquelas situações eram fruto de uma memória errada que ela tinha dentro de si, a de ser sempre boazinha. O Ho'oponopono ajudou a apagar esse valor limitador. Foi então que ela finalmente começou a ser ela mesma. Passou a realmente sentir que estava viva e os problemas afetivos dela se resolveram. A maioria dos seus valores decorre daqueles cultivados pelos seus pais. Na maior parte do tempo, eles são até uma mistura dos valores do pai e dos da mãe, pois, claro, você sempre tenta agradar o papai e a mamãe para obter o reconhecimento deles, e isso de maneira totalmente inconsciente. Porém, certos valores podem igualmente se desenvolver ao longo da vida, de acordo com as vivências e experiências de cada um. As crenças são informações não verificadas e muitas vezes não verificáveis que a pessoa considera, entretanto, como verídicas. Elas provêm, em sua maioria, da educação e, portanto, dos pais, da família, de entes queridos ou professores.
Já outra se constrói ao longo da vida, conforme os êxitos, fracassos, situações encontradas. As crenças são elementos com os quais o indivíduo compreende e modela a sua vida. Pode ser, por exemplo, a crença de que o mundo é perigoso, ou a crença de que nunca se deve manifestar suas emoções, ou a crença de que a gente não tem nenhum valor, ou a crença de que existe uma justiça divina, ou a crença na reencarnação, etc. Uma crença muda a maneira de enxergar e compreender a vida. Assim, há muitos anos, uma música de Johnny Holiday entoava: "Estou com um problema, acho mesmo que eu te amo." Essa mensagem se imprimiu na mente de muitos jovens. Eu te amo igual problema, que pode ter dado origem a crenças que são um pouco indesejáveis para construir uma vida amorosa. As crenças podem adquirir muitos aspectos diferentes. Um dos mais conhecidos é a crença religiosa. O indivíduo não tem nenhuma prova da existência de um Deus ou de sua não existência, mas tem fé, e esta fé muitas vezes é indestrutível. Basta constatar o número de mortos que há no mundo em nome da religião. Isso mostra a que ponto as crenças podem ser poderosas. Valores e crenças harmoniosos atraem situações benéficas para você e a sua evolução. Em compensação, medos, valores ou crenças deformadas atraem na sua vida acontecimentos que eles esperam justamente poder evitar e que constituem situações muito desagradáveis para você. Por isso, observando o problema ao contrário, quando você vive uma situação desagradável, isso significa que geralmente há por trás dela um medo, um valor ou uma crença inadequada, memória errada. Ao se conscientizar disso, você tem então a escolha entre conservá-la ou apagá-la. Você pode muito bem considerar que o seu valor honestidade é bom e que você deseja preservá-lo. Pode considerar que o medo que você sente do mundo ao seu redor é justificável e que para você é bom conservá-lo. Pode considerar que a crença de que você não tem valor algum é normal e que é bom mantê-la. Entretanto, você pode considerar que tudo isso consiste em filtros que distorcem a sua visão da vida e o seu raciocínio, que são freios e até mesmo obstáculos à sua evolução e à sua plena realização pessoal. Você também pode estar com vontade de fazer a situação desagradável desaparecer. Se for o caso, então decida apagar essas memórias que você julga estarem erradas ou serem perturbadoras para si mesmo, praticando o Ho'oponopono. Esse processo as eliminará utilizando a energia do amor. As situações conflituosas. O que alguém não quer saber sobre si mesmo acaba vindo de fora sob a forma de destino. C.G. Jung. Os conflitos, isto é, as preocupações, contrariedades, problemas, desagrados e a ansiedade que você sente por si mesmo ou pelos outros, são frequentes durante a vida, para não dizer obrigatórias. Eles se dão sempre em duas etapas. A fase do conflito ativo, isto é, o período durante o qual o problema ainda não encontrou a sua solução. Ele ainda está presente e não para de importunar sua mente. Toda a sua atenção se vê focalizada nele, o que tende a fazer o problema crescer, esquecendo, ao mesmo tempo, tudo o que está acontecendo ao redor. Essa obsessão não ajuda você nem um pouco a relativizar a chateação, e muito menos a trazer uma solução. É assim que o conflito pode durar meses, anos e até mesmo uma vida inteira. Nessa situação, convém, antes de tudo, tomar distância com relação a ele. Por exemplo, espairecendo, férias, lazeres, passeios, mas também se conscientizando de que é você e somente você o criador da situação em questão e que ela é o resultado de uma das suas memórias erradas, as quais o Ho'oponopono ajudará a apagar eficientemente, se você assim desejar. Basta você mudar para a situação mudar. Você não precisa mais esperar uma mudança nos outros. Você não é
mais a vítima. Você é verdadeiramente dono da sua vida. A fase de resolução do conflito constitui a segunda etapa. A pessoa encontrou dentro de si, ou graças ao Ho'oponopono, as forças necessárias para superar ou encontrar uma solução para o problema. Vem então a fase de convalescência e recuperação, que muitas vezes é acompanhada de cansaço e infecções passageiras. Porém, certos conflitos resolvidos podem deixar sequelas psicológicas, assim como certas doenças no plano físico trazem consequências. Tais sequelas podem até mesmo programar novas crenças, novos medos ou novos valores, dos quais alguns podem ser, mais uma vez, perturbadores e fonte de memórias erradas. Por exemplo, uma demissão por razões econômicas pode acabar sendo aceita pela pessoa, mas fragiliza-la e leva-la a uma desvalorização de si mesma ou a um medo constante de ser novamente demitida de seu futuro emprego. Aqui também, Ho'oponopono pode ajudar a superar esses sentimentos perturbadores. Assim, durante um conflito, o Ho'oponopono pode interferir para favorecer a sua liberação, apagando a memória errada, causadora do problema, mas também apagando as memórias erradas que possam ter sido criadas após o problema. São as consequências do acontecimento. Poderíamos dizer que são memórias erradas oriundas de memórias erradas. Isso mostra como as situações acabam se complicando e se embaralhando com o tempo. Por exemplo, uma pessoa foi demitida várias vezes por causa da crença, memória errada, de que ela não tinha valor algum. As demissões repetitivas geram pelas novas memórias erradas, tais como medo de uma nova demissão, medo de lhe faltar dinheiro, ou até mesmo a crença de que o mundo é mau, etc. Assim, novas memórias erradas se constituem após acontecimentos provocados por uma antiga memória errada. Isso pode dar origem a encadeamentos infinitos. É por isso que quando surge um acontecimento desagradável com frequência, é preciso realizar o Ho'oponopono várias vezes para obter o apagamento de todas as memórias que estavam associadas a ele. O Dr. Lin, em sua sala, fazia o Ho'oponopono todos os dias nos registros de seus pacientes. Foi preciso esperar vários meses para que os primeiros resultados fossem sentidos através da melhora deles. Por trás de uma situação difícil, podem se esconder muitas memórias erradas. É somente quando todas essas memórias tiverem sido apagadas que a situação vivenciada melhorará. O ciclo dos conflitos. Não procure mudar o mundo, mas escolha mudar de ideia a respeito do mundo. Jeshua, um curso em milagres. Você talvez tenha notado que as situações desagradáveis que ocorrem na sua vida têm uma chata tendência a se repetirem, como, por exemplo, demissões em série, rupturas sentimentais repetitivas, falta de dinheiro, fracasso nos estudos. Isso pode lhe dar a impressão de que a vida está pegando no seu pé. Na verdade, não é nada disso. A causa não vem do fato de que o universo teria más intenções contra você, mas sim de certos medos, crenças ou valores que você tem dentro de si e que perturbam seus pensamentos, chamando como resultado situações desagradáveis relacionadas a eles. Pois bem, como você permanece sempre com os mesmos pensamentos negativos, você sempre atrai as mesmas situações conflituosas, é lógico. Assim, longe de surgir do nada, um conflito geralmente tem precedentes, ou seja, você já viveu, no passado, conflitos do mesmo gênero que você negligenciou e, portanto, não resolveu. Como a memória errada não foi apagada, ela ainda está ativa e continua atraindo novas situações idênticas, o que induz um ciclo de conflitos. O ciclo pessoal dos conflitos. Esse mecanismo explica por que você recria sem parar o mesmo tipo de situação conflituosa. A sua memória errada começa geralmente produzindo na sua vida pequenos desagrados,
tais como contrariedades, chateações ou pequenos fracassos. Estes últimos logo são esquecidos e muitas vezes você deixa para lá e não busca a origem deles. A memória errada fica, portanto, vivaz na sua mente. Algum tempo depois, ela se manifesta de novo e produz uma nova situação do mesmo gênero, porém com frequência mais desagradável do que a anterior. Se for negligenciada novamente, ela se atenuará com o tempo e o problema desaparecerá mais uma vez. Já a memória continuará ali. Mais tarde, ela engendrará novos conflitos, que serão cada vez mais intensos do que os precedentes. Negligenciados com os anos, eles se tornarão cada vez mais violentos e cada vez mais poderosos, até deflagrarem situações dramáticas, tais como divórcios, acidentes, doenças graves ou lutos. A solução consiste, obviamente, em se conscientizar de que os conflitos repetitivos provêm de uma memória errada que está dentro de você e que convém apagar. Se você deseja acabar com os conflitos repetitivos. Assim, uma moça se casou 2 vezes e se divorciou 2 vezes pela mesma razão. O marido batia nela. Após o segundo divórcio, ela passou a sair com um rapaz que também se pôs a agredi-la fisicamente um tempo mais tarde. Sentindo-se repulsa pela comunidade masculina, ela foi morar sozinha com um filho, que por sua vez passou a bater nela. Essa mulher precisava entender que todas aquelas situações haviam sido geradas por uma memória errada que ela tinha dentro de si e que era necessário apagar se ela quisesse que esse tipo de situação nunca mais se repetisse. O que, claro, não justifica nem um pouco a atitude daqueles homens. Você também pode considerar que se um apagamento tivesse sido realizado desde os primeiros acontecimentos desagradáveis, em vez de esperar o drama, isso lhe teria evitado muitos transtornos. Por isso é importante que você pratique o Ho'oponopono diante de todos os aborrecimentos que ocorrerem na sua vida. Uma simples mágoa, uma contrariedade, a evocação de uma lembrança ruim, uma tristeza, um pensamento irritante, uma má notícia. O apagamento da memória evita que ela volte um pouco mais tarde de maneira mais desagradável e violenta. Os conflitos frequentemente voltam de forma cíclica, com uma periodicidade diferente, de acordo com as situações e as pessoas. Toda vez, embora a situação seja distinta, os conflitos ainda são de mesma natureza, porém cada vez mais violentos do que os anteriores, como se quisesse obrigar a pessoa a se conscientizar de que ela tem dentro de si uma memória errada. A origem do primeiro conflito. O primeiro conflito de um ciclo pode provir de qualquer momento da sua vida, de uma pessoa. Na maioria dos casos, ele começa na infância e até mesmo na mais tenra infância. É assim que vimos crianças que apanham frequentemente dos coleguinhas ou com baixo desempenho escolar ou, ao contrário, geradoras de violência. Entretanto, a origem do primeiro conflito pode ser bem mais antiga e se situar, por exemplo, no dia do parto ou antes, durante a vida intrauterina. Esse tipo de conflito é muito mais frequente do que se pensa. Durante a gravidez, em útero, a criança sente tudo o que a mãe vivencia. Os problemas do casal, violências físicas ou psíquicas, medos, tristezas, risco de aborto espontâneo. O feto registra tudo. Além disso, quando da descoberta da gravidez, certos casais se perguntam se vão ter ou não a criança. Isso constitui um trauma terrível para ela, que será gerador de medos. Também há muitas crianças que não são desejadas pelo pai ou pela mãe,
o que também dá origem a medos, crenças ou valores perturbadores. O parto, além do seu aspecto traumatizante fisicamente, tanto para a mãe quanto para o bebê, constitui o primeiro conflito de separação para o recém-nascido. Separação de sua mãe, que era tudo para ele durante a gravidez. Isso porque durante esse período, ela lhe assegurava amor, alimento, calor e proteção. Mais tarde, ao longo da vida, esse conflito de separação se repete com frequência. Separação para ir à creche ou à escola, para ir trabalhar, para se casar, para se divorciar, para se mudar. Assim, os primeiros conflitos e, portanto, as primeiras memórias erradas podem provir da vida intrauterina ou do dia do parto. Tais situações seriam, inclusive, muito comuns. Porém, a origem do ciclo de conflitos pode se situar ainda mais longe no passado. Vejamos isso no parágrafo seguinte. Um ciclo familiar de conflitos. Certos estudiosos, tais como N. Asselin, Paola Del Castillo, encontraram uma origem familiar para muitos conflitos. Foi assim que nasceu o que é hoje chamado de psicogenealogia. É verdade que as situações com frequência se repetem de geração em geração. Câncer de mama, divórcio com a mesma idade, falência, que nos leva a pensar que memórias erradas são transmitidas de pai para filho e de mãe para filho. Vários elementos podem sustentar e até mesmo explicar a tese do ciclo familiar de conflitos. Há, em primeiro lugar, a hereditariedade, que provém dos seus pais e, claro, através deles, dos seus antepassados. Porém, também não se deve esquecer a educação dada pelos pais, que transmite assim à criança, como já vimos, seus medos, valores e crenças, e, portanto, suas memórias erradas. Logo, os aspectos inatos obtidos pela hereditariedade familiar e os adquiridos, realizados pela educação dada pelos pais, já podem explicar em grande parte a ocorrência de situações idênticas com os filhos e seus pais ou avós. Falaremos mais adiante da epigenética, que constitui uma nova descoberta no campo da genética e mostra que a expressão dos genes é influenciada pelo modo de vida e pelos acontecimentos que ocorrem na vida. Assim, o que os seus antepassados viveram modificou o gene deles, e tais modificações foram em seguida transmitidas às gerações seguintes. Este fenômeno epigenético permite compreender a importância da genética nos ciclos familiares de conflito. Se tomarmos o exemplo de um câncer de mama descoberto em uma mãe e depois na filha, algumas décadas mais tarde, é possível apontar várias explicações para esse fenômeno. A presença de genes cancerígenos, que foram transmitidos de mãe para filha, tais como genes hereditários, BRCA1 e BRCA2. Hábitos de vida idênticos, ensinados pelos pais aos filhos desde a infância. Alimentação, álcool, tabaco, atividades esportivas e outros. Uma maneira de pensar idêntica, inculcada igualmente desde a infância. Isso é bom, isso é mal, você é boazinha, você é burra, etc. Que são fontes de medos, valores e crenças. Trata-se aqui de uma espécie de filtro familiar, através do qual a criança enxergará o mundo pela vida inteira. O mimetismo dos filhos com relação aos pais. Isso se vê na idade adulta, através de profissões idênticas e atitudes idênticas. Pai e filha alcoólatras, mãe e filha divorciadas com a mesma idade, etc. A criança, tendo se tornado um adulto, recria inconscientemente as mesmas situações vividas pelos seus pais, muitas vezes com a mesma idade, tanto as boas quanto as ruins. Em definitivo, não é fácil afirmar a razão exata pela qual a moça sofre o mesmo tipo de câncer que a mãe. Seja como for o problema, de fato, passou de uma geração para outra. Um outro exemplo nos é fornecido por Luísa, que
que não havia encontrado o homem de sua vida. A moça decidiu mesmo assim ter um filho. Por isso escolheu um genitor, do qual teve um filho que ela criou sozinha. Alguns anos mais tarde, ao retraçar sua árvore genealógica, ela percebeu com espanto que tinha uma tia-avó também chamada Luísa, que havia sido mãe solteira. Depois descobriu o mesmo fenômeno mais longe do passado. Dentre os seus ancestrais, uma outra mulher também havia sido mãe solteira. Assim, àquela família pertenciam 3 mulheres, das quais 2 com o mesmo nome, que haviam criado filhos sozinhos. É difícil, neste caso, falar de coincidência. Segundo a psicogenealogia, seriam, sobretudo, as últimas 7 gerações que influenciariam a hereditariedade de um indivíduo e que, portanto, poderiam transmitir memórias erradas aos descendentes. Quanto às gerações mais antigas, as memórias seriam apagadas, como que diluídas pelos séculos. Isso parece lógico, senão seria preciso voltar no tempo até Adão e Eva. Apesar de certas pessoas ainda quererem que nós carreguemos o fardo do erro de Adão e Eva no paraíso. Dentre as 7 gerações que influenciam os indivíduos, parece que a dos avós que predomina, talvez até mais do que a dos pais. Existiria frequentemente uma espécie de contato familiar, realizado no inconsciente da família. Contrato este que daria um lugar especial, uma missão especial à criança que acaba de nascer, como, por exemplo, cuidar dos irmãos ou criar laços entre todos os membros da família, ou ainda cuidar dos pais ou dos avós. Um outro exemplo nos é fornecido pelo Salomão Sela, que descreve a síndrome do jacente. Ele explica em seu livro que muitos filhos se veem encarregados pelo contrato familiar de substituir um membro da família que acabou de desaparecer. Um tio morto na guerra, um irmão falecido em um acidente. A própria escolha do nome do recém-nascido predispõe a essa substituição. Jacinta, jacente que jaz. Renata, renato, renascido. A criança que vem ao mundo, quanto a ela, não foi informada desse fardo que lhe foi imposto de forma mais ou menos inconsciente pela família. Por isso, ela submeterá ao tal contrato com dificuldade e de má vontade. Entretanto, no dia em que ela tomar consciência desse peso que a família lhe impôs, sua vida se iluminará e as cores finalmente aparecerão, enquanto até então tudo não passava de escuridão e morte. Aliás, é surpreendente constatar que, com frequência, o simples fato de descobrir uma origem familiar para conflito, que muitas vezes é um segredo de família, mas também uma memória errada familiar, basta compreendê-lo e lhe trazer uma solução. Tal descoberta age de certa forma como uma verdadeira revelação. É como se a pessoa conhecesse desde sempre a resposta para o problema, mas se recusasse a enxergá-la. Por isso, quando a causa familiar é trazida à luz, quando ela é verbalizada, a pessoa sente imediatamente em seu foro íntimo que é a verdade e tudo se torna possível. Ela passa a desejar então apenas uma coisa: ser liberada daquele contrato, isto é, ser liberada daquela memória errada familiar. Ela está, de certa forma, praticando o Ho'oponopono sem nem saber. Assim, os conflitos, situações e problemas tendem a se repetirem de geração em geração. Eles se repetirão muitas e muitas vezes, até que finalmente um elo daquela corrente familiar traga uma solução para o conflito, a memória errada, quebrando desse modo o ciclo infernal. Isso libera os antepassados daquele fardo e, ao mesmo tempo, dispensa os filhos de terem de enfrentar por si próprios esse tipo de problema. O ciclo das vidas passadas e o karma. Ainda mais longe no passado, é possível encontrar a origem do ciclo de um conflito nas vidas passadas.
Para aqueles que acreditam em reencarnação, e é preciso lembrar que eles são amplamente majoritários deste planeta. Além disso, a reencarnação teria sido proscrita da fé cristã pelo Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 553, ao mesmo tempo em que o cristianismo condenou Orígenes e o origenismo. Aliás, para a biologia e física, Jacqueline Bousquet, a realidade da reencarnação seria até mesmo comprovada matematicamente. Muitos pesquisadores, dentre os quais o famoso Patrick Drawood, já fizeram com que determinados indivíduos voltassem às suas vidas passadas, através de técnicas que se assemelhavam-se à hipnose. Os resultados foram impressionantes, como, por exemplo, para determinada pessoa que descobriu que a origem da sua asma provinha de sua morte em uma câmara de gás em uma vida passada. Uma outra compreendeu que as dores crônicas que ela sentia no peito eram oriundas da facada que ela havia levado em uma vida passada e que havia causado a sua morte. Da mesma maneira, os problemas que você enfrenta na sua vida atual podem ser a consequência da sua conduta em outra vida. É o que se denomina carga kármica. Assim, se você tiver sido odiável com os pobres e os indigentes em uma vida, vai se tornar um deles na vida seguinte. Se tiver sido infiel com a sua esposa em uma vida, você será a mulher ou o marido traído na vida seguinte. Esses exemplos, claro, estão bem simplificados. Na realidade, com frequência, a coisa é muito mais sutil. Porém, eles demonstram a lei do karma, isto é, a lei da causa e sua consequência. Toda ação nesta vida terá consequências no seu karma e, portanto, nas situações vivenciadas nas suas vidas futuras. Ao entender a lei kármica, o ensinamento: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você, faz todo sentido e constitui, na verdade, um conselho bem egoísta. É porque esse conselho consiste na melhor maneira de preservar o seu bom karma e, portanto, o seu futuro na próxima encarnação. Você é o único criador. A origem dos conflitos repetitivos pode se situar no passado da sua vida presente, nas suas vidas passadas e até mesmo nas vidas dos seus ancestrais. Porém, na verdade, pouco importa a origem do problema. Não é indispensável conhecê-la com o Ho'oponopono. De qualquer forma, é você e somente você o criador de tudo o que acontece na sua vida. Foi somente você que escolheu a família na qual você nasceu, que corresponde exatamente ao seu karma, que vai lhe permitir responder a pergunta que você se faz, que vai gerar o conflito que você não soube resolver na sua vida passada. Somente você é o criador dessa situação. Mais uma vez, só lhe resta resolvê-la para apagar a carga kármica correspondente e continuar a sua evolução. Para que servem os conflitos? Uma situação é conflituosa porque afeta um dos seus pontos nevrálgicos, ou seja, uma das suas fraquezas. Por exemplo, se você tem uma antipatia sem razão aparente por uma pessoa, isso vem do fato de que ela representa para você inconscientemente um aspecto de si mesmo que você rejeita ou de que você não gosta. O conflito, situação desagradável ou problema ocorre para lhe mostrar a existência de tal aspecto da sua personalidade que você não quer ver. Se você não resolver, a vida vai lhe impor regularmente, ciclicamente e de modo cada vez mais forte o mesmo conflito até que você finalmente aceite prestar atenção nele, nesta vida ou na próxima. Em definitivo, o conflito está aí para obrigar você a trabalhar nessa parte de si mesmo de que você não gosta. A solução ou o apagamento vai permitir eliminar um bloqueio que o estava impedindo de evoluir. Assim, quando você resolve um problema ou conflito psicológico, sai dele mudado e até mesmo transformado.
A sua evolução pessoal não pode então recomeçar. É um aspecto admirável do Ho'oponopono, solucionar os conflitos simplesmente aceitando que eles vêm de você, seja de onde for. E que ao apagá-los e ao mudar a si mesmo, isso os faz desaparecerem definitivamente. A memória dos acontecimentos. Conhecer não é demonstrar nem explicar, é acender a visão. Anthony de Saint-Exupéry. Você vive todos os dias de muitas experiências. Milhões de informações chegam cotidianamente ao seu cérebro. Ele precisa fazer uma seleção do que vai guardar na memória e do que vai apagar. É pelo menos o que a medicina convencional considera. Durante o sono, o cérebro efetua uma memorização, fazendo uma seleção das lembranças, e ele vai conservar e eliminando as outras. Pois bem, durante esse período de repouso, o seu organismo não tem mais de gastar energia para suas atividades do jeito que ele gasta durante o dia. Caminhada, digestão, concentração, movimentos. Ele pode então concentrar toda a sua energia para restaurar o corpo e gerenciar as lembranças. Os ciclos do sono. Uma noite de sono é constituída de 4 a 6 ciclos, cada um composto por 4 fases. Sono leve ou vigília relaxada, constituído de ondas alfa, de 8 a 13 Hz. Sono lento leve, caracterizado por ondas θ, de 4 a 7 Hz. Fase durante a qual a pessoa está dormindo, perde contato com o ambiente ao redor. Sono lento profundo, caracterizado por ondas delta, muito lentas, de 0,5 a 4 Hz. É o período mais profundo do sono. Essa fase contribui para a gestão das informações que, em seguida, serão tratadas durante o sono paradoxal. Sono paradoxal, caracterizado por ondas θ e depois alfa. Os sonhos são intensos e comportam cerca de 65 a 70% de resíduos do dia anterior e 30 a 35% dos 2 dias precedentes. Trata-se de uma etapa importante da memória de longo prazo, da gestão das emoções e do equilíbrio psíquico. O sono permite ao cérebro consolidar os aprendizados e integrar as informações na memória de longo prazo. Somente as informações relevantes, úteis ou importantes são conservadas, enquanto as outras são eliminadas para dar lugar às que vão chegar no dia seguinte. Essa é a versão reconhecida oficialmente pela medicina, porém podemos duvidar de sua completa veracidade. Assim, um homem de 60 anos era perfeitamente capaz de se lembrar com grande exatidão de como ele estava vestido no dia em que deu seus primeiros passos, do que ele havia comido no café da manhã, do que ele havia feito durante aquele dia, etc. É bastante impressionante constatar a capacidade fenomenal da nossa memória, quando a mente e a consciência entram em curto-circuito, como durante uma sessão de sofrologia. Os estados modificados de consciência provocados por esta última, pode-se observar que a pessoa guardou todas as informações de sua vida, desde as mais ínfimas e insignificantes até as mais traumatizantes. Portanto, a memória total está lá, presente, não necessariamente no seu cérebro, mas você não tem acesso direto a ela, ao contrário da memória comum, que lhe serve no dia a dia. Você não tem mais acesso, por exemplo, às aulas de história que decorou quando estava no primário. No entanto, elas ainda estão ali, em algum lugar, gravadas na sua memória. Diante da capacidade extraordinária da memória, constatada nos estados sofrônicos, é lógico pensar em todos aqueles pequenos aborrecimentos, todos aqueles pequenos rancores e todas aquelas pequenas frustrações que você vivenciou,
das quais você não se lembra mais conscientemente e que, entretanto, ainda estão presentes nos confins da sua memória, podendo ser fonte de memórias erradas, que devem ser apagadas. Psicologia e Ho'oponopono. Você precisa viver como pensa, senão acabará pensando como vive. Paul Gauguin. A psicologia se interessa muito pelo funcionamento dos fenômenos psíquicos do ser humano, isto é, pela vida mental deste último. As explorações que ela já efetuou a incitaram a distinguir o psiquismo humano, uma consciência que permite a você compreender a sua existência e o mundo exterior, bem como o inconsciente, que representa a fase oculta do seu psiquismo, a parte submersa do iceberg. Pois bem, todos os indivíduos acreditam que é a consciência deles que efetua as escolhas, toma as decisões e organiza a vida. Enquanto, na verdade, segundo os psicólogos, todos nós somos dotados de uma consciência e de um inconsciente, mas quem nos dirige não é aquele que normalmente pensamos. Vejamos agora como o psiquismo lida com um acontecimento traumatizante que ocorre na sua vida. A lembrança do trauma vai, em um primeiro momento, assombrar sua mente até você a digerir, aceitar ou encontrar uma solução para ele. Porém, se nenhuma solução for encontrada ou se o choque emocional for demasiado doloroso, ou se ele persistir durante muito tempo, o psiquismo vai procurar aliviar a tensão psíquica, deslocando o conflito da consciência para o esquecimento, isto é, para o inconsciente. Nesse mecanismo automático, o inconveniente é que o conflito nem sempre é resolvido através disso. Ele permanece ativo e continua gerando ansiedade em você. O problema então é que você se sente angustiado, mas não sabe mais por quê. Óbvio, visto que o conflito se encontra agora no seu inconsciente. Assim mesmo que você não esteja mais ciente e não se lembre mais dele, o conflito continua criando em você estresse, angústia ou depressão. E também continua atraindo novas situações desagradáveis do mesmo tipo. Pois bem, o inconsciente é muito poderoso. Lembre-se, todas as suas decisões são fruto de motivações inconscientes. Você acha mesmo que escolheu tal trabalho porque ele era melhor para você, em termos financeiro ou de evolução profissional? Nada disso. Essas razões foram aquelas apresentadas pela sua consciência para enganá-lo. A verdadeira razão é, por exemplo, que você escolheu para agradar os seus pais e, desse modo, obter reconhecimento por parte deles ou, ao contrário, para sabotar melhor a sua carreira, pois uma crença inconsciente lhe diz que você não tem valor nenhum. Tais processos são totalmente inconscientes. Eles são oriundos dos seus antigos conflitos não resolvidos, das suas crenças e dos seus medos, que estão presentes no seu inconsciente e se tornaram todos eles memórias, isto é, programas que dirigem você. Boas memórias ajudam a sua evolução, que é raramente o caso em situações conflituosas, mas memórias geram novas situações desagradáveis. Assim, a psicologia explica perfeitamente que os seus conflitos, bem como as emoções associadas a eles, quando não são resolvidos, acabam passando para o seu inconsciente, tornando-se, dessa forma, memórias erradas que continuam dirigindo a sua vida, influenciando diretamente as suas decisões e ações. É por isso que é importante agradecer aos acontecimentos desagradáveis por terem se manifestado na sua vida. Eles lhes mostram a existência das memórias erradas que você tem no seu inconsciente, que você não conhecia, e que o dirigem sem você saber. A identificação das memórias erradas através do acontecimento desagradável
Permite que você peça o apagamento delas, liberando-se ao mesmo tempo da presença tirânica que elas exercem no seu inconsciente. Em outros termos, a psicologia demonstra que as memórias erradas que são responsáveis por situações chatas da sua vida provêm do seu inconsciente. É por isso que você não sabia que as tinhas, pois preciso ocorrer acontecimentos desagradáveis para que você tornasse consciência da existência delas. Só lhe falta praticar o Ho'oponopono. Atenção! É evidente que em situações graves ou em caso de transtornos psicológicos intensos, o Ho'oponopono não substitui as técnicas existentes, que consistem na psiquiatria, psicologia ou psicanálise, mas sim as complementa. O Ho'oponopono é um estilo de vida, uma ferramenta de evolução e não um tratamento. Os sonhos. Para Freud, os sonhos são fruto do seu inconsciente. São as manifestações das suas pulsões e dos seus desejos inconscientes. Eles expressam o que você guarda escondido dentro de si, consciente ou inconscientemente. São uma espécie de desabafo ou válvula de escape que permite liberar as tensões fortes demais que estavam presentes no seu inconsciente, a fim de manter a sua consciência em equilíbrio. A evocação de uma lembrança durante o sonho geralmente indica que está na hora de ela ser solucionada. É por isso que os sonhos são outra maneira de compreender as memórias erradas, enterradas no fundo de si mesmo. Portanto, é interessante praticar o Ho'oponopono nas lembranças que se sobressaem durante suas atividades oníricas.